esse ano. Amém. Sabe, esse ano é um ano que Deus colocou uma expectativa em nossos corações tão grande. Porque Deus sabe, Deus tem muitas coisas a fazer em nossas vidas. Deus está apressado para cumprir os seus bons propósitos em nossas vidas. Segure a sua expectativa. Preste atenção a essa palavra. Amém. Desde já aproveito para agradecer aos meus pais por mais um momento, mais uma oportunidade de estar aqui para compartilhar a santa palavra de Deus. É uma responsabilidade muito grande compartilhar a palavra de Deus. E a responsabilidade chega a ser maior para aqueles que estão a ouvir. Para aqueles que estão a ouvir, chega a ser maior. Se eu estiver ali no seu lugar e você aqui trazendo uma palavra de Deus, a responsabilidade é maior para mim que estou aí a ouvir. Amém? Então eu quero falar sobre fé. Fé, 2 pontos, a substância das coisas. Hebreus 11, vamos logo na palavra. Hebreus 11, 1, onde tem a definição comum do que é fé. Amém? Eu creio que hoje o Espírito Santo vai nos fazer sair de uma dimensão para uma de maior profundidade, de maior entendimento, de maior revelação. A palavra de Deus diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Tudo que Deus quiser fazer em nossas vidas exigirá de nós fé. Tudo que Deus quiser fazer em nossas vidas exigirá de nós fé. Porque ele podia fazer, né? Ele podia escolher fazer de uma outra forma, mas ele escolheu dessa forma. Fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento. Esse trecho aqui, firme fundamento, no grego é a palavra upóstasis. H-U-P-O-S-T-A-S-I-S. Upóstasis. O que acontece? Quando foi traduzida a Bíblia, lá nos anos 1500, né, muita informação se perdeu. Os tradutores da Bíblia viram como é que vamos colocar essa palavra upóstasis aqui, como é que vamos traduzir isso? E simplesmente colocaram o firme fundamento, que é uma das definições de upóstasis, mas só que essa definição é a mais básica, é a mais superficial. Nessa definição você não pode extrair grandes revelações para saber de fato o que é a fé. A fé é a upóstasis das coisas que se esperam. Então, hoje sabemos que a tecnologia se desenvolveu muito. Hoje tem uma ciência que auxilia muito a Bíblia, que é a arqueologia. Alguém já ouviu falar de arqueologia? Coloque a mão aí. Arqueologia quer estudar os objetos do antepassado, ir nas cavernas e ver aqueles papiros, aqueles livros dos antepassados e analisar e tudo mais.
Então, em Israel, descobriu-se, os arqueólogos descobriram uns documentos de uma senhora romana. Essa senhora romana era poderosa, tinha muitas posses. E essa senhora, ela lá em Roma, né, ela pretendia comprar terras lá em Israel. O que acontece? Quando ela comprou, né? Ela comprou as terras, mas ela ainda não tinha visto. Ela comprou as terras, mas ainda não tinha visto. E no documento vinha carimbado a palavra apóstasis, que significa, primeiro, título de propriedade. A fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. E você já tem o documento que certifica que aquilo é teu, mas você ainda não viu fisicamente. Isso nos releva, nos aponta a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, que é o título de propriedade que Deus nos deu. Por isso é que Paulo, quando Efésios 1, ele disse: eu oro que o meu Deus abra os olhos do vosso entendimento, para que vocês possam entender a vossa herança. Então, é na palavra de Deus onde estão as suas promessas. Na palavra de Deus onde estão as suas promessas, onde Deus deixou tudo que é nosso. Tudo que é nosso, o título de propriedade está aqui. Está aqui. A fé é o título de propriedade. Sabe quando você vai comprar algo que está vindo do exterior? Quando vais comprar algo vindo do exterior, há um documento, talvez digital ou por e-mail, você vai fazer a transferência bancária. Esse documento certifica que aquilo é teu. E se não chegar no tempo devido, você pode ir lá e reivindicar. Se você não entender essa palavra hoje, eu quero que você entenda. Algumas pessoas vão sair daqui hoje e vão ir diante de Deus reivindicar aquilo que Deus, aquele documento, aquela palavra que Deus deu e selou lá, o apóstasis, título de propriedade. Isso é do Jace, isso é do Mário. E você vai lá diante de Deus. Deus, eu agora entendi. Eu entendi o que é a fé. Deus, eu entendi que há uma palavra para a minha vida. E eu entendi que esse é o tempo para se cumprir. Não basta entender que a palavra é tua. É necessário discernir os tempos. É necessário entender. Esse é o tempo para se cumprir. E esse ano é um ano maravilhoso. É um ano maravilhoso. Como eu falei em outubro, falei em outubro, no calendário judaico, o ano de 2024, né, termina com a letra Dalet. Na verdade, na língua judaica não existem números. Os números são representados por letras. E a letra Dalet representa o número 4. E o formato do Dalet é uma porta aberta. É uma porta aberta. Há uma porta aberta para nós. Há uma porta aberta para nós. Aqueles que tiverem olhos abertos vão entrar por essa porta. A fé é o título de propriedade. Amém? Amém. Então, sempre que você quiser algo, né? Algo de Deus, sempre que você estiver em uma situação onde você precisa do auxílio de Deus, você precisa ir na palavra de Deus e verificar e examinar ali onde tem uma promessa ligada à situação que você está vivendo, para reivindicar, porque é o título de propriedade. Outras versões dizem que a fé é a garantia de que receberemos o que esperamos. Também a mesma coisa, é a garantia. Quando você tem o documento, imagina que você comprou um terreno e você tem um documento desse terreno. Pode vir alguém com um documento
falso e falar: esse terreno é meu. Pode vir alguém que vai ocupar o terreno, mas quando você chegar lá como dono do terreno, você vai mostrar todos os documentos à autoridade e dizer que isso é meu. Quantas vezes o diabo entra e ocupa o nosso terreno? Talvez é a nossa família, é o teu casamento. Quantas vezes o diabo vem e ocupa? É nesse momento que você, com entendimento, você vai dar: não, isso é ilegal, porque eu tenho título de propriedade, eu tenho autoridade, eu tenho legalidade de estar aqui. Você não tem legalidade de estar aqui. Quando entendemos isso, pela fé entendemos. A fé nos leva a entender. A fé amplia o nosso entendimento. Então, a nossa fé deve estar firmada no poder de Deus, nas promessas de Deus, na palavra de Deus e num caráter dele, sabe? Muitas das vezes nós vacilamos porque não conhecemos o caráter de Deus. Muitas das vezes nós desanimamos porque não conhecemos o caráter de Deus. Será que vai se cumprir? Já são 10 anos, já são não sei o que, será que vai se cumprir? Mas se com os outros se cumpriu, é contigo que não vai se cumprir. Talvez já não vai se cumprir, já passou o tempo. Isso é muito difícil. Mas você acha mesmo que isso vai acontecer? Essas são as vozes do inimigo tentando encontrar um caminho para arrancar a palavra que você recebeu. E o problema é que quando ele arranca para repor, para você repor é um trabalho imenso. É um trabalho imenso. Então, fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. Eu gosto dessa palavra que se esperam. Essa palavra esperar no grego é o pizo, que significa esperar com expectativa, esperar com um desejo ardente de ter aquilo, de ter aquela realidade manifesta na tua vida. Amém. Quando você não tem isso, significa que a tua fé está morrendo, está desfalecendo, está desmaiando, não está ativa. Eu lembro de uma história em 2019. Essa história me marcou muito. Se eu lembro até hoje é porque me marcou muito. Então nós estávamos, alguns irmãos, em uma conversa. Daqui a pouco, não sei como chegamos em um assunto. E alguém disse: eu sobre esse assunto já não me empolgo muito. Eu sobre esse tipo de palavra já não me empolgo muito. E eu aí ouvindo, sabe quando você ouve algo e o Espírito Santo que habita em ti começa a te cutucar aqui por dentro? Olha, você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Essa pessoa já não crê. Essa pessoa já não tem expectativa. E era a voz do Espírito aqui por dentro a me falar: essa pessoa já não tem expectativa. E se continuar assim, não vai acontecer mesmo. Não vai acontecer nada. Aquilo me marcou tanto que quando cheguei em casa perguntei à princesa: olha, princesa, você ouviu aquilo? Não há expectativa. Expectativa morreu. A prova da nossa fé é a expectativa que nós temos. É o desejo ardente de viver aquilo. Isso é que mostra que a nossa fé está ativa, viva e eficaz. Isso é o que mostra que a nossa fé está ativa. E aí isso me chamou muita atenção. Quantos cristãos se encontram com esse discurso
com esse tipo de discurso. Não, eu sobre esse tipo de palavra já não creio. Eu sobre aquilo já não creio. Eu sobre cura já não creio mais em cura. Porque está passando um tempo e se calhar não está a ser curado. Então quando vem uma palavra que Deus vai te curar, aí já resiste logo. Por conta do tempo. O tempo é mesmo só tempo. O tempo às vezes é para te provar se é mesmo aquilo que você quer. O tempo às vezes vem para te provar se é mesmo isso que você quer. Se você está mesmo decidido a ir mais adiante. Isso é revelação de agora, não? Quando nós estamos na frequência do Espírito, vai fluir como água. O tempo vai provar se é aquilo que você quer. Por isso é que os outros lá no passado, eles estavam firmes. Passa anos. Aquela firmeza deles em Deus estava a dizer a Deus: Deus, é isso que eu quero para a minha vida. Deus, eu estou disposto a permanecer firme até ver o cumprimento dessa palavra. Então, a nossa fé está baseada naquilo que Deus disse ao nosso respeito. A nossa fé está firmada naquilo que Deus disse ao nosso respeito, não em qualquer coisa. Porque muitas das vezes nós estamos aí, eu repreendo, eu determino, eu declaro, mas todas essas declarações, decretos e determinações não têm nada a ver com o que está escrito aqui. Deus não se compromete em fazer ou cumprir palavras que você decretou por você mesmo, que não tem base, não tem fundamentação bíblica. Deus não está nem aí. Então quando é que eu noto que um decreto está vindo de Deus? Quando é que eu noto que um decreto está em sintonia com Deus? Quando eu conheço isso. Quando eu conheço a palavra, eu sei, isso aí é de Deus. Não, isso aí não é de Deus. O caráter de Deus não permite alguém decretar essas coisas. O caráter de Deus não permite alguém falar assim, declarar assim. Porque hoje, por conta do movimento Palavra da Fé, que começou com Kenneth Hagin, que é uma bênção, sabe? Em todo movimento que surge, depois virão os exageros. Vai, estuda a história de todos os movimentos, você vai ver que começaram bem, depois começaram a vir os exageros. Os exageros são aquelas adições de coisas que não tem nada a ver, não tem fundamentação bíblica. Então nós temos que ter cuidado. Deus pode começar um movimento contigo, mas tenha cuidado de não botar lá os exageros. Então os cristãos, tudo eu determino, tudo eu declaro, tudo, e coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Eu não estou a dizer que nós não temos que declarar. Alguém está entendendo? Amém. Nós temos que declarar, decretar, repreender, determinar, sim, mas debaixo da palavra de Deus. Amém. Submissos à autoridade da palavra de Deus. Então, uma das coisas que Deus, Deus é aquele que quando Deus quer te dar algo, Ele te comunica a fé. Quando Deus quer nos dar algo, Ele comunica a fé a nós. Porque tudo só é possível pela fé. Só é possível extrair algo de Deus, algo do mundo espiritual, pela fé. Todas as coisas já são nossas, todas as coisas, Seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para esta vida e piedade. Em Cristo fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. É como se estivesse numa conta bancária, Uma conta bancária. E para tirar de lá, tem que ter a senha que é a fé.
Então, como a fé vem? Romanos 10, 17. Como a fé vem? Como vem a fé? Este é um texto que é mal entendido. Romanos 10, 17. Amém? Estamos lá? De sorte que a fé é pelo ouvir. De sorte que a fé é pelo ouvir. Depois tem uma vírgula aqui. E o ouvir pela palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. A fé não é pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Porque todos nós aqui vamos ouvir a mesma palavra. Se a fé fosse por ouvir a palavra de Deus, todos nós depois do culto sairíamos com o mesmo nível de fé. A fé é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. O que é isso que Paulo está dizendo? Primeiro ponto. Esse termo palavra que está aí, né, no grego é rema, que é a palavra revelada. É aquela revelação que vem a ti no momento, seja no momento da pregação, seja no momento em que você está meditando nessa palavra escrita, que no grego é logos. Quando você está aqui passando tempo na palavra, você começará a ter algumas impressões, o Espírito Santo começará a te dar algumas explicações, você começará a ver detalhes escondidos em alguns textos. Essa parte aqui, né? Isso que está acontecendo contigo, essas impressões, essas clarezas que você está tendo ao meditar a palavra, é que é esse ouvir que Paulo está falando aqui. Então só é possível você ter essa clareza, essas impressões, se você mergulhar aqui. Só é possível se você mergulhar aqui na palavra. Interessante que essa palavra aí, ouvir, esse verbo está conjugado de uma forma contínua, sem fim. Seria mais ou menos assim. A fé é pelo ouvir e 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 ouvir sem fim. Por isso é que hoje eu meditei no mesmo texto, ouvir. Amanhã vou de novo lá ouvir mais algo novo. Amanhã estou outro dia no mesmo texto, que parece a mesma coisa, mas eu estou a ouvir algo totalmente novo. Porque a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. Nós estamos numa era onde você vai precisar disso. De ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. É claro que daqui do púlpito dá para transmitir fé por meio da exposição da palavra, mas isso não é suficiente para suprir todas as necessidades que você terá no teu dia a dia. Por isso é que pastores não ensinam os crentes a ser totalmente dependentes deles. Vocês sabem que os nossos pais aqui é assim. Não é o desejo deles que nós sejamos totalmente dependentes deles. Que qualquer gato que saltou no teto está ligado. Qualquer gato, ai, vai descer, ai, pensei isso. Mas será que já não ouviu uma palavra que te transmitiu fé? E você ouviu e te disse que quando acontecer isso, repreenda. Quando acontecer isso, se levante e quebre. Quando acontecer isso, pega no azeite, pega no sangue de Jesus e unge a tua casa. Será que você não ouviu isso? Para estar sempre a depender, e ligar. Por que não se posiciona você?
porque custa um preço. Você quer apanhar boleia, quer sempre se magoar, custa um preço. Há um preço a pagar. A fé vem por ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Porque a fé espiritual, você precisa passar tempo de qualidade na palavra, tempo suficiente na palavra, até ouvir a voz de Deus em teu espírito. Não saia do lugar secreto sem antes não ouvir essa voz no teu espírito. Porque se você passou 2 horas aí e não ouviu nada, em vão são essas 2 horas. Aleluia. Glória a Deus. Simplesmente vão acrescentar um conhecimento que você decorou, mas não teve experiência com esse conhecimento. E o problema do conhecimento decorado é que quando a situação aperta, quando vem, no dia mau, que Paulo fala em Efésios 6, quando vem o dia mau, você vê, tipo, não funciona, porque você decorou, você não teve um encontro de espírito e espírito, até que aquela palavra se faz carne, até que aquela palavra se torna em teu espírito. É assim que a fé vem, e ouvir. Talvez esse é um dos pontos mais importantes. Porque o mais importante é como vem, porque se eu não souber como vem, eu não terei. E se eu não tiver, eu não vou alcançar aquilo que é o foco principal, que é a promessa, que é a bênção, que é o milagre e tudo mais. Então eu disse essa palavra aí, o termo palavra aqui significa rema. E esse rema, além da palavra escrita de Deus, além de ser escrita, esse é o nome. Esse rema, além de ser a revelação que vai vir daqui, que você vai ouvir daqui, esse rema também pode vir através de um sonho de Deus, uma visão de Deus, uma profecia de Deus, uma voz de Deus no teu íntimo, a voz interior do Espírito Santo no nosso íntimo. Como é que a fé veio? Eu disse que sempre que Deus quiser fazer algo em nossas vidas, Ele vai nos comunicar fé. Deus vai nos comunicar fé. Como é que a fé veio na vida de José? Para aquilo que Deus quis fazer na vida dele? Por meio de um sonho. Aquilo que você vê, Deus te mostrando em sonhos, te dando, é porque é teu, Deus está a te dar. Deus não está simplesmente te mostrando o futuro, Deus também está a comunicar-te fé para alcançar aquilo que Ele está a te mostrar. Quando você recebe uma profecia de Deus, não de Deus, quando você recebe uma profecia de Deus, Deus está comunicando fé ao teu espírito. O interessante é que a profecia de Deus vai criar em ti expectativa. O que eu disse, vai criar em ti expectativa. Se não criar em ti expectativa, desconfia assim mesmo de Deus. Se não mexer com o teu interior, não mexer com o teu espírito, desconfia se é mesmo de Deus. A profecia vai criar expectativa em nós ao ponto de nós sermos: eu quero viver isso, é isso que eu quero para a minha vida, eu tomo posse disso, eu vou me comprometer a gerar isso, eu vou me comprometer, eu vou pagar o preço para gerar isso. Hoje vocês me veem aqui e tudo mais, mas a minha vida, o meu testemunho é resultado de uma profecia. Em 2016 aqui, quando a mamãe ministrava aos levitas naquela época,
resultado de uma profecia. Quando eu ouvi aquelas palavras de Deus ao meu respeito, sobre o meu futuro, sobre aquilo que Ele tem reservado para mim, eu disse, eu preciso buscar isso. Eu preciso me comprometer. Eu preciso ser um cristão de verdade. Muitas coisas não se cumprem porque ainda não somos cristãos de verdade. Temos que chamar as crianças daqui, seja um cristão de verdade. Então, é a fé. É Deus falando contigo. Quando Deus fala, traz paz. Quando Deus fala, traz confiança. Essa paz, essa confiança, essa certeza é o impacto da fé no nosso espírito. É o impacto da fé no nosso espírito. Mesmo até se alguém vier, aparecer e te contar que sonhou contigo, se você estiver conectado com esse espírito, você vai saber quando é que isso, se isso é de Deus ou não é. Você está conectado com o espírito. Porque hoje em nosso tempo, ai meu Deus, hoje em nosso tempo, é muito sonhei daqui, sonhei dali, e quando você vê, não bate certo. Você analisa o sonho, porque quando você analisa um sonho, o sonho, se é Deus que está a falar, deve estar em conformidade com o caráter de Deus. Deve estar em conformidade com o caráter de Deus. E é aqui na palavra que você descobre o caráter de Deus. E você nota, não, isso coisa desse tipo. Deus, para que Deus vai revelar algo desse tipo? Para que Deus vai falar isso? Não, isso não é Deus. E cuidado com as vozes que sobem na tua mente, nos teus pensamentos. Hoje há muito sentir de Deus, Deus me disse e tudo mais. Nós sentimos tudo. Você sabe que nós sentimos tudo. E a Bíblia está aqui para provar. O mesmo Pedro que disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ele sentiu pelo Espírito de Deus. É que daqui a pouco também, Senhor, não, você não vai morrer. Não, Senhor, você não vai morrer. E Jesus discerne no Espírito de Pedro, disse, para trás de mim, Satanás, porque você só se interessa com as coisas daqui. Era o mesmo Pedro. Você como cristão, eu como cristão, nós não estamos isentos de ouvir essas vozes, seja do diabo, seja de Deus e seja da nossa própria carne. Não estamos isentos. Eu lembro a primeira vez que fui a pregar, 2022, né? Eu falei sobre intimidade com Deus. A primeira vez que fui a pregar, eu estava em meu momento com Deus, meditando e tudo mais, e uma voz veio sobre mim e disse, vai lá e não leva nenhum papel, você não precisa de papel aqui, onde se faz as anotações e tudo mais, você não precisa, você tem você tem toda a administração de cor, você não precisa. Irmãos, e para falar a verdade, eu tinha mesmo tudo de cor. Mas a questão é, o elogio do diabo, eu não preciso do elogio do diabo para nada. Eu não preciso de incentivo do diabo para nada. Eu não preciso quando eu discernir, esse é o diabo, eu já sei o que ele quer. Ele quer que eu vá mesmo lá sem papel. E quando eu chegar aí, ele vai ter legalidade de agir, porque eu lhe ouvi. E quando eu chegar aqui, vou esquecer tudo e vou começar a falar coisa com coisa. Amém. Sim. Você tem que
discernir. Estás mesmo na oração, mas uma outra voz ainda pode ter. Pode vir aí, a questão é você saber discernir. Eu me perguntei como? Todo mundo que vai lá leva um bloco de anotações. Eu já assim sou mais especial que não vou levar. Eu sou já o mais importante que não vou levar. Mas meu filho, você, muitas das vezes aqueles pensamentos que sobem é o diabo. Você tem que analisar para ver se está de acordo, se está em conformidade com os princípios de Deus e com o caráter dele. Amém. Extremamente importante. Amém. Tem mais uma experiência que eu tive dessa que se eu falar vão descobrir, então é melhor não. Diabo! Talvez você está à espera de uma promessa de Deus, da pessoa certa, mas o diabo vai vir te dar sugestão de olhar. O tempo está a passar, vai sojar no fulano, vai sojar na. O tempo está a passar, diabo! Mas se Deus falou que é uma que está para vir, que vocês vão ter um encontro, por que não espera? Por que não confie no Senhor? Por que não confie que, como assim? Assim como Ele cuida dos pardais, cuida dos pássaros, por que você se atira em qualquer um? Por que você não tem senso de identidade, senso do quão especial você é? Por que você não tem senso da graça que você carrega e dos propósitos e planos de Deus para a tua vida, ao ponto de ir até o que merece? Por quê? Porque por causa dessa falta de comunhão com o Senhor, ao ponto de conhecer o caráter dele e os seus planos para a tua vida. Porque como todos os patriarcas, patriarcas e profetas, foi assim. Gerar. Então você está numa situação onde você quer resposta de Deus e tudo mais. Faça como Abacuque. Abacuque disse: eu me colocarei sobre a minha torre de vigia para ver o que o Senhor vai me dizer. Pare de correr atrás de qualquer um para saber o que Deus tem para você. Entra na torre de vigia para ver. Porque quando é você que vê é outra coisa. Quando é você que vê, a certeza é diferente. Porque quando é o outro que viu, será que ele não se enganou? João Batista, vamos dizer se ele é mesmo o Messias? Ou temos que esperar outro? Quando é você que vê, você fica mais firme. E quando você está conectado com Deus, a maioria das profecias só vão vir confirmar coisas que Deus já falou contigo no secreto. Isso é um nível de maturidade. Quando você está nesse nível, até a pregação, você vai dizer: puxa, no meu momento com Deus, eu vi esse trecho aqui, eu vi no meu momento com Deus. Eu li essa passagem, Deus falou exatamente mesmo assim, do mesmo jeito. Porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos. Está plural, servos, não somente uma pessoa, servos. Mas esses servos precisam estar
no conselho de Deus. Jeremias 23. Você quer ser mais íntimo de Deus? Quer estar no conselho de Deus? Quando chegar em casa, leia Jeremias 23. Lembro que no ano de 2021 eu passei um mês inteiro só meditando em Jeremias 23. Não saí para ler nenhuma outra coisa, porque o Espírito só me conduzia lá em Jeremias 23. E aí profetas se levantaram, falsos profetas, dando palavras e coisas que não foi o Senhor que disse. E o Senhor começou a censurar eles e disse: se vocês estivessem no meu conselho, vocês veriam e ouviriam a minha palavra. Se vocês estivessem no meu conselho, vocês veriam e ouviriam a minha palavra. Muitas das vezes não temos direção para as nossas vidas. Não temos direção para as nossas vidas porque não estamos no conselho de Deus. Vida de oração, vida de meditação. E essa constância nisso é que vai produzir esses sonhos proféticos, é que vai reproduzir essas visões claras, não aquelas confusões de sonhei, estávamos aqui, depois apareceu um elefante, apareceu um bicho. Você precisa, quando você tem, né, eu digo assim a Deus, se for para eu sonhar lixo, é melhor eu dormir e acordar uma vez, né? Tá vendo aquele sono direito, bum, e acordar, se não lembras, se sonhar, se aconteceu o quê? E eu digo a Deus assim, se for para isso, é melhor isso. Agora, se você quiser falar comigo, me lembre. Quando eu despertar, me lembre daquilo que você falou. É por meio dessa vida que essas coisas vão começar a fluir. Você vai começar a ver claramente. O véu vai se rasgar. O véu sobre a tua vida, o véu sobre os teus olhos vai se rasgar. Amém? Ainda ser abençoado. Amém. Você precisa estar mais no conselho do Senhor. No conselho do Senhor. Amém? Vamos abrir Atos 14, 8, 10. Atos 14, 8 e 10. Nós já estamos no Atos 14. Vamos começar no verso 8. Atos 14. Vamos começar no verso 8. E a palavra do Senhor diz: e estava assentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Amém? Em Listra, uma cidade, Paulo estava lá pregando o Evangelho. Paulo pregava a palavra. E estava lá um coxo, um aleijado de nascença que nunca andou, estava lá ouvindo a palavra, o Evangelho, as boas novas. Talvez Paulo estava falando, eu creio que se calhar Paulo estava falando sobre milagres, sobre cura, sobre o que Jesus é capaz de fazer. E esse coxo ouvindo, a fé lhe foi comunicada. O coxo, ao ouvir aquela palavra, a fé lhe foi comunicada. Ele disse:
se Jesus já pagou o preço por mim, se Jesus já fez isso por mim, eu já não tenho que ficar nessa situação. E quando Paulo olha para ele, Paulo discerne que aquele cara recebeu a fé, que a fé estava nele, e logo lhe disse: levanta, aí mesmo, quando você já tem a fé, está contigo, depende de você, depende de você, depende de você. Quando você já tem a fé, quando a fé chega no teu coração, só depende de você. Não mais de Deus, nem mais do pregador que ministrou, só depende de você. Porque a fé está em ti. A fé precisa gerar em nós uma resposta. E foi a resposta. Mas é algo interessante. Quando eu abri esse texto hoje de manhã, ouvi. Ele estava ouvindo Paulo. Ele não estava ouvindo qualquer um. Ele, esse aleijado, esse coxo, ele não estava ouvindo qualquer pessoa. Ele estava ouvindo Paulo. E Paulo era um homem de Deus, um pregador do Evangelho, um pregador da fé, das boas novas. Muitas das vezes nosso erro é ouvir pessoas erradas. Nosso erro é ouvir o Evangelho de pessoas erradas. Estar em lugares onde pessoas erradas estão a falar e nós estamos ouvindo aquelas sugestões. Isso é que trava o mover de Deus. Isso é que trava o fluir de Deus em nossas vidas. Porque quando falamos de pregar, o conceito de pregar que muitos têm é simplesmente: eu estou aqui, estou a pregar. Pregar, a palavra pregar no grego é kerucho, algo assim, significa proclamar. É falar diante de uma congregação. Quando estamos 2 ou 3 irmãos aqui, e eu estou a falar, eu estou a pregar, estou a proclamar. Quando está aqui 2 a falar, a conversar, um está a ouvir, outro está a proclamar, está a pregar. Agora a diferença é aquilo que está sendo falado. Aquilo que está sendo falado é o que vai destruir ou construir a tua vida. Aquilo que você está a ouvir, que você inclina os teus ouvidos para ouvir, é o que vai construir ou destruir a tua vida. Porque a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir. O medo também vem por ouvir e ouvir e ouvir. A dúvida também vem por ouvir e ouvir e ouvir. O rancor, a amargura também vem por ouvir e ouvir e ouvir. Tudo vem por ouvir. Então é necessário você ser seletivo e escolher em que meio você vai estar e o que você vai ouvir. Você não pode ouvir qualquer pessoa. E você nem pode ouvir mesmo qualquer pregador. Só porque é alguém que tem título de pastor, profeta, mestre, apóstolo. Você não pode ouvir qualquer pessoa porque tem algum título. Por conta disso, é que não lembro. Existem pessoas que eles estavam numa igreja onde há o mover de Deus, o fluir do Espírito Santo, onde até a pessoa foi batizada e falou em línguas, mas quando foi ouvir um pregador que é contra as línguas, essa pessoa deu ouvido e matou o dom de Deus. Porque quando a Bíblia fala do Santo Espírito, a Bíblia fala do dom de Deus. O Espírito Santo é um presente, as línguas são um presente para nós. Por conta dessa pessoa ouvir esse pregador, matou a fé dele. Por conta de você ouvir alguém que diz que milagres já não existem, curas já não acontecem,
Você matou a tua fé para você ser curado. Você se impediu, você se excluiu da cura. Por isso é importante selecionar bem quem nós vamos ouvir. E até mesmo daqueles que nós achamos, né? Esse homem de Deus, aquele homem de Deus, também tem que ser seletivo ao examinar se esse trechinho daqui que ele está a falar está mesmo em conformidade. Porque nós somos homens e a qualquer momento você vai me ver a falar algo que não tem nada a ver. Porque sou homem. Cabe a ti discernir, não. Nisso tudo que já se falou, isso aí é bom, esse é bom, esse é bom, esse é bom. Mas esse trechinho não tem nada a ver com a Bíblia. E você tira. Você pode comer o peixe sem necessariamente comer a espinha. Tem que saber selecionar, dividir, examinar. E Paulo mandou examinar tudo e todos. Até mesmo ele. Porque ele disse, se até mesmo eu vir vos anunciar um evangelho que não tem nada a ver com esse aqui, não me dê ouvidos. Não me dê ouvidos. Seja seletivo. Cuidado com as notícias. Tem muita gente bem curiosa, vê todo tipo de notícia, sinais de uma pessoa diabética, está lá a ler. Sinais de uma pessoa que tem X, está lá a ler. Você está a ouvir e ouvir e ouvir, daqui a pouco vai ser diabético. Daqui a pouco vai desenvolver isso, porque ao invés de sair fé, vai sair o contrário, que é medo. E tudo que você teme acontece a qualquer momento. Como Jó disse, o que eu mais temia me sobreveio. Eu lembro de certa vez, acho que é 2020, né? Estávamos aí em casa com um vizinho que era amigo na altura e falávamos de coisas que estavam a acontecer, muitos acidentes, e aí ele contava como o carro girou e tudo mais, o acidente que aconteceu, contava o que aconteceu, mas daqui a pouco, uma a atmosfera mudou. É como se algum espírito chegasse e percebesse que nesse meio onde está a falar sobre isso, ele está a ser convidado. Muitas das vezes convidamos os espíritos assim, um espírito de medo se aproximou. Quando esse ambiente mudou, a mamãe disse, não fala mais disso, vamos parar com essa conversa aqui. E novamente eu sou assim, quando estou no meio, eu estou ouvindo, e o que está dentro de mim está me dando luzes do que está sendo falado e me mostrando bons exemplos ali no que está sendo falado e tudo mais. E aí no meu coração, estás a ver? O tipo de coisas que vocês falam vai atrair espíritos. Não seja curioso que qualquer informação, tem coisas nas redes sociais que eu já não me dou trabalho de ler. Eu já não consigo, porque é muita besteira. Como é que você cristão consegue ler e partilhar tanta besteira? De que espírito você é? De que espírito você é? É muita besteira, muita coisa que não vai acrescentar nada na tua fé, por vezes só vai causar bloqueios. E muitas das vezes, o que está fresco em nós é o que vai se manifestar, é a resposta que nós vamos ter diante de uma situação. Você até meditou bem, mas de noite está a ver tanta besteira, e quando chega o problema, aquelas coisas que meditaste de manhã não terão impacto, não se expressarão. O que vai
expressar é aquelas besteiras que você viu. Porque o que está mais fresco em ti, essas coisas bloqueiam o operar, o agir da nossa fé. Amém? Amém. O que é a fé? Quem lembra? O que é a fé? O título de propriedade. A fé é o título de propriedade das coisas que se esperam. Ok, já falamos dessa primeira definição. Agora vamos para a segunda, essa é mais curta. Ok. Hipóstasis. A fé é a hipóstase das coisas. Hipóstase também significa substância. A fé é a substância das coisas que se esperam. Sabe, tem, né, para quem, quando ainda não havia muita tecnologia, sabemos, as máquinas fotográficas, tem lá aqueles rolos, né, chamado filme fotográfico, onde você vê aquelas imagens aí preto e assim cinzento, qualquer coisa, não visível praticamente, não é visível. Entenda, o nosso espírito é como esse filme fotográfico, esse rolo aí fotográfico. O nosso espírito é como isso. E quando a gente se expõe à palavra de Deus, ouvir, quando a gente se expõe à palavra de Deus, a palavra de Deus vai criar em nós imagens e desejos. A palavra de Deus vai criar em nosso espírito imagens e desejos. Por exemplo, se você estiver a ler Paulo, a ver os milagres que ele fazia, a ver os milagres de Jesus, poderá surgir em ti um desejo de fazer o mesmo. Esse desejo que vem em ti é a substância, é a fé a ser comunicada no teu espírito, é a substância desses milagres que você quer ver acontecer. Essas imagens que estão criadas em tua mente é a substância. São aquelas imagens gravadas no filme fotográfico. É a substância das coisas, é a origem. O hipóstase também significa origem, princípio. É assim que começa, é o princípio. Essa palavra profética que você recebeu é a substância disso que você espera. Essa imagem, esse quadro fixo em tua mente e você já vê o futuro, já imagina como vai ser. Essa é a substância das coisas que se esperam. Se quando você lê a palavra e não se ativa isso no teu espírito, algo está mal. Algo está mal. Porque a palavra, a revelação da palavra vai ativar algo. A palavra de Deus é viva e eficaz, vai penetrar em nosso espírito, vai selar algo em nós. Talvez você está a ler, né, aquele texto que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E de repente na tua mente já aparece você, teu esposo, você, tua esposa e os teus filhos na casa do Senhor. Essa imagem é o hipóstase, é a substância disso. Agora, como acontece nas fotografias, depois de ter, né, aquela imagem ali selada, é necessário que revelar. Sabe, né? Entendem um pouco? Depois de ter aquela imagem selada no filme fotográfico, os nossos pais, tios e tudo mais que tiravam fotos antes falavam: estou aí revelar. Revelar também é um processo.
Revelar é isso de trazer essa realidade espiritual até aqui, na realidade terrena, que vai exigir de nós orações, vai exigir de nós decretar, vai exigir de nós confessar, vai exigir de nós declarar a palavra que nos foi comunicada. E vai exigir de nós tantas outras coisas. Já a irmã Senina na quarta-feira já falou. Se vocês lembram do que foi falado, vai lá e dá uma revisada, porque também vai exigir tudo que está aí. Já algumas coisas para acontecer. Deus é assim. Tem coisas que Ele põe mais leve, né? Tem coisas para acontecer, isso é mais leve, mas tem coisas que parece ele acha ou pensa, isso é precioso demais, e isso é para quem mesmo merece. E o merecer não é simplesmente de que fomos alcançados pela graça, não. É pagar um preço para ter isso. Cuidado com esse negócio de fomos alcançados pela graça, Deus usa qualquer um, a qualquer momento, quando Ele quiser. Cuidado com isso. Isso é uma verdade, sim. Isso é uma verdade, sim. Mas não é verdade para todos os casos. Cuidado. Senão você vai entrar num relaxamento. Deus usa qualquer um quando Ele quiser. Então não me preparo mais. Não é preciso mais orar, não é preciso isso e aquilo. E quando você notar que as coisas, que a palavra profética que você recebeu não está acontecendo, vas achar um culpado. A questão é que você não seguiu os princípios. A questão é que ouvimos a coisa errada. Muito cuidado. É a certeza. Então é necessário fazer isso. É necessário fazer isso. Como eu disse, para liberar a fé, para agir em fé, é necessário orar, declarar, decretar a palavra, falar as coisas como se já existissem, como Deus diz, chamar a existência. É declarar aquilo no presente, que eu tenho isso. E a fé é mesmo assim. É uma coisa que eu estou a fazer, né, de fé. Estou a me exercitar. Já comecei. Mas o diabo é sujo. O diabo é muito sujo. Porque o diabo, ele vai te levar a você olhar na tua condição atual, na tua situação atual, e não naquilo que Deus falou a teu respeito, e não na tua identidade, e não no futuro que Deus preparou para você. Se ele te convencer da situação atual e você baixar, aí acabou. Aí acabou. Se ele te convencer da situação atual, aí acabou. Muitas das vezes, né, a situação atual é essa: olha, não está dando certo, não vai dar certo, você já lutou com ele, já passou esse ano, aquele, não vai dar certo. Mas você acha mesmo que vai conseguir? Você não está sonhando demais. E muitas das vezes contamos as coisas que Deus falou a nosso respeito em pessoas erradas, que não estão na mesma frequência de fé que nós estamos. E essa pessoa pode ser o teu irmão, tanto em Cristo como de sangue. E o pior é que ouvir uma palavra de alguém que você muito admira, a te falar que não vais conseguir, vai te doer muito. Vai te doer. Ouvir a palavra de um irmão de sangue, um irmão em Cristo, e a te dizer quem você também pensa que é para ter esse sonho, tentar pensar
tentar querer chegar ali, o que você pensa que vai te doer? Porque nós gostamos de ter o apoio das pessoas que são mais próximas de nós. Mas se não está na mesma frequência, não conte. Vai só se decepcionar. E quando nós estamos decepcionados, aquele não é o momento onde a nossa fé se expressa. Quando estamos decepcionados, nem as nossas orações chegam na frequência certa para atrair aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Por isso, evita contar qualquer coisa a qualquer um. Evita. Evita. Deus falou contigo, fica mesmo só contigo. Fica mesmo só contigo. Uma das coisas que a fé faz é nos mover. A palavra profética para esse ano é ano de ser movido pelo Espírito. A fé espiritual, a fé vem do Espírito. E o Espírito, quando quer nos mover, Ele nos dá uma palavra para levantar a nossa fé, para ajustar o nosso espírito à frequência correta, a frequência que está pairando, que está ligada naquele momento. Eu sei que quando Deus, vamos abrir Hebreus 11:8. Hebreus 11:8. É que o Senhor diz. Ok. A palavra de Deus diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então vê, Abraão ouviu algo de Deus. Deus falou com Abraão, Abraão ouviu algo de Deus. E isso que Abraão ouviu, moveu Abraão. Porque a instrução era: sai da tua terra. A fé sempre vai nos mover. E a palavra de Deus diz que Abraão fez o quê? O que vocês têm aí? Eu quero ouvir vocês a falarem isso. Abraão fez o quê no verso 8? Pela fé, Abraão. Mais alto. Eu só quero essa parte. Pela fé, Abraão. Pela fé, Abraão. Pela fé, Abraão. Pela fé, Abraão. Não tem como separar fé e obediência. Não tem como separar fé da obediência. Pela fé, Abraão obedeceu. E além disso, a obediência é a prova de que nós temos fé no Senhor. A obediência é a prova de que nós confiamos no Senhor. Pela fé, Abraão saiu. Está na hora de sair. Está na hora de sair. Porque se não sairmos, o 2024 vai ser o mesmo. Se não sairmos, o 2024 vai ser o mesmo como outros anos. Pela fé, Abraão obedeceu e saiu da terra que ele tinha que sair. Porque a promessa, o lugar de cumprimento da promessa era numa outra terra. Sai desse relacionamento, sai mesmo. Sai desse relacionamento que você sabe que não tem nada a ver com Deus. Porque o cumprimento dos propósitos de Deus para a tua vida é com outro relacionamento.
E muitas das vezes, se calhar, você sozinho ou sozinha, sai desse relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, que está te impedindo de chegar na terra que o Senhor designou para te abençoar. Ontem eu disse há pouco tempo, eu disse, você tem que ter cuidado quando está a ouvir as coisas dos pregadores e não generalizar tudo. Não vou falar o nome do pregador, é um brasileiro, um pastor que respeitamos muito. Eu vi um vídeo dele no Instagram onde ele dizia que você é abençoado, né? Nós somos abençoados e tudo mais, que podemos ser abençoados em todo lugar. Todo lugar que nós formos, podemos ser abençoados. Ele disse isso e deu exemplo de Isaac. Que Isaac foi naquela terra onde estava em tempos de crise e ele foi abençoado. Mas isso é só um lado da moeda. Você, quando está a ouvir pregação, tem que aprender a ver que algumas coisas só são um lado da verdade, não é a verdade completa. Com Isaac aconteceu sim mesmo, onde ele foi abençoado. Mas com Abraão precisa de sair daquele lugar onde ele estava. Se Abraão permanecesse naquele lugar, ele nunca seria abençoado, porque a bênção dele estava conectada a um lugar. Amém. Sim. Mesmo o povo de Israel, quando Deus disse a Josué, e todo lugar onde a planta dos vossos pés pisarem, vocês vão possuir. Deus não falou que todo sítio onde eles pisarem vão possuir, não. Lá em Josué, Deus delimitou, deu uma região geográfica específica, disse do Jordão até ali. Se vocês pisarem o pé ali, nessa região geográfica, vocês vão possuir. Muitas das vezes generalizamos isso a dizer que em todo lugar onde eu for, vou possuir. E ignoramos a direção do Espírito, porque por vezes o Espírito vai mostrar o lugar específico onde você deve ir. O Espírito vai mostrar a região geográfica específica onde você deve ir. E você, como entendeu mal esse texto aí, ou ficas lá, ou vais num outro lugar, depois quebra a cara. Se a coisa que me dói é por conta da natureza de mestre, por conta da natureza de mestre, nos dói quando um texto da palavra está sendo ferido, uma dor, isso está sendo mal explicado, meu Deus. Sim. Cada ministério tem a sua dor. O do mestre é essa, de quando veio, isso está sendo mal explicado. Do profeta é quando uma palavra profética não é dada em nome de Deus, não está vindo em nome de Deus. Então é necessário isso. Nesse ano, que os teus olhos espirituais estejam abertos para discernir o lugar geográfico da tua bênção, o lugar geográfico, a pessoa do teu destino, as pessoas que Deus conectou contigo antes da fundação do mundo. Que os teus olhos espirituais estejam abertos, estejam abertos, estejam abertos, estejam abertos, estejam abertos para discernir e identificar cada pessoa que Deus colocou. Tem um texto que Paulo diz, Paulo diz que antes nós olhávamos a Jesus como um ser humano qualquer, mas hoje nós já não olhamos mais a Jesus como um qualquer, e nem mesmo aos homens olhamos como qualquer. Sabe por que às vezes nós perdemos as conexões que Deus enviou para nós? Porque nós olhamos como qualquer.
Nós não temos essa habilidade de entrar no Espírito e discernir que, meu Deus, esse é um homem, uma mulher de Deus que carrega algo de Deus para mim. Você simplesmente olhou no físico. E quando você olha no físico, você perde aquilo que Deus preparou para você. Deus quer uma igreja com os olhos espirituais abertos. E do mesmo jeito que eu disse que a fé vem por ouvir e ouvir, por meio da palavra, a palavra de Deus começa a abrir os nossos olhos espirituais, para começar a ver na perspectiva de Deus, para começar a ver como Deus vê. Às vezes estamos a ver qualquer um, mas Deus está a ver um presidente, Deus está a ver um ministro, porque Deus é que conhece o fim desde o princípio. Se você não tiver esse discernimento, até mesmo o marido ou a mulher que Deus preparou para você, você vai perder, porque ele vai aparecer de um aspecto, se calhar, que você não esperava. Disse que Adão, logo que viu Eva, esta assim, Adão também era bem carnal. Esta assim é carne da minha. Adão era meu primeiro homem carnal. Os olhos espirituais, quando estão abertos, você vai discernir quem deve ficar e quem deve partir. Amém? Vamos nos levantar, vamos orar. Vamos nos levantar, vamos orar. Eu não sei o que você está crendo em Deus para esse ano, o que você está desejando em Deus para esse ano, o que você está pedindo, qual é o desejo do teu coração, qual é a tua expectativa para esse ano. Como eu disse, a fé é a substância das coisas. E se até aqui, se até o momento que você chegou nesse lugar e não teve nenhum desejo, eu creio que depois dessa palavra algo foi despertado em teu espírito, algo foi comunicado em teu espírito. Então essa é a substância que Deus colocou em teu espírito. Imagine isso, imagine esse quadro em tua mente, imagine isso que você quer viver, imagine isso, talvez é a tua cura, talvez é restauração em alguma área da tua vida. É isso que eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você feche os seus olhos, se desconecte do natural, porque a fé está conectada ao sobrenatural. A fé ignora as questões naturais. Só você e Deus. Se conecte a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos e pinte esse quadro daquilo que você tem desejado, daquilo que você quer ver, daquilo que você tanto tem orado. Porque o Espírito de fé está aqui, o Espírito da fé está aqui, o Espírito Santo está aqui em nosso meio para dar respaldo àquilo que vamos declarar pela fé, aquilo que vamos declarar, aquilo que vamos concordar, aquilo que vamos reivindicar. Nós tomamos, Pai, cada palavra profética liberada no passado. Nós tomamos nesse tempo, declaramos que esse é o cumprimento de cada palavra. Esse é o tempo, esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Esse é o ano aceitável do Senhor. Pela fé, Pai, nós declaramos que nós já somos isso que nós estamos a ver. Nós já somos. Nós não seremos, nós já somos. Pela fé nós declaramos que essa é a nossa realidade. Pela fé nós declaramos que nós já temos isso que nós estamos a ver. Nós já temos essa casa, nós já temos esse
que te la ya deriva la rama baba. Porque a fé é. Porque a fé é. Nós temos o título de propriedade dessas coisas que nós estamos a ver, dessas coisas que nós estamos a esperar, dessas coisas que nós ansiamos. Nós temos o título de propriedade, porque o Senhor falou e nós confiamos na palavra do Senhor, que não é homem para mentir, que não é homem para mentir, que não muda, que não se arrepende, que não volta atrás. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que os céus estão abertos. Nós declaramos que os céus estão abertos, que os céus estão abertos sobre as nossas cabeças e que há uma movimentação do reino de Deus, uma movimentação dos anjos de Deus, uma movimentação dos anjos de Deus para cumprir, para trazer a existência, para materializar cada palavra que o Senhor falou ao nosso respeito. Declaramos, Pai, que a Tua palavra em nós está criando essa substância das coisas que o Senhor já nos deu, das coisas que o Senhor já nos deu, nos entregou antes da fundação do mundo. Declaramos sempre que o Teu Espírito está nos revelando, nos anunciando as coisas que o Senhor tem para nós daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Cheira babadeia, e nós tomamos posse dessas coisas pela fé. Nós tomamos posse de tudo pela fé. Nós tomamos posse pela fé em nome de Jesus. E nós concordamos, Senhor. Nós concordamos com o Teu Espírito, Pai. E nós dizemos, Senhor, cumpra-se em nós a Tua palavra. 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 Amém. Pode abrir os seus olhos. Sabe, às vezes quando Deus faz a promessa, quando Ele libera uma palavra profética, essa palavra parece loucura aos nossos olhos. Parece loucura diante da circunstância ou da situação que estamos vivendo. Quando o anjo Gabriel chega diante de Maria e diz: você terá um filho, você conceberá, e esse filho será chamado Jesus, o reino será dele, seu trono não terá fim. Maria olha para a sua situação, Maria olha para a sua condição. Como será isso? Como será isso? Como será isso? Às vezes, diante de uma palavra profética, nós olhamos: como será isso se eu vim de uma família pobre? Como será isso se eu vim de uma família a menor das tribos, a desprezada? Como será isso se eu vim de Galileia, onde não vem profetas? Como os fariseus disseram: ai, da Galileia não vem coisa boa. Mas eles se esqueceram que Jonas foi um profeta galileu, antes mesmo de Jesus. Como será isso? O saber como será não é nossa responsabilidade. O saber como será não é nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é crer. A nossa responsabilidade é crer e receber a palavra a tal ponto que a palavra engravide em nosso espírito, que a palavra
palavra se faça parte de nós. E o anjo, né? Os anjos algumas vezes são pacientes em entender a nossa realidade e explicar como será. E o anjo disse: e virá sobre ti o poder do Espírito. E virá sobre ti o poder do Espírito, e a sombra do Altíssimo te encobrirá. Uau! Eu amo, porque essa palavra no grego, a sombra do Altíssimo te encobrirá, cairá sobre ti, significa, é uma atmosfera que vai estar contigo, é uma atmosfera que vai estar contigo, proporcionando todas as condições necessárias para o cumprimento dessa palavra, porque Deus não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele proporciona, Ele levanta todos os recursos para cumprir tudo aquilo que Ele falou. Eu creio nesse tempo, eu creio nessa hora, que a atmosfera, que a sombra do Altíssimo está conosco, que é uma nuvem de anjos, que os céus estão abertos sobre nós. Há uma nuvem de anjos. Há uma nuvem de anjos. Há uma nuvem de anjos. Há uma nuvem de anjos ao nosso redor. Há uma nuvem de anjos que foi despachada por Deus para reunir todas as condições, para juntar todos os detalhes de cada coisa que Deus falou ao nosso respeito para o cumprimento disso. Uau! Eu falei de porta, que esse é um ano de porta aberta. É interessante que lá em Gênesis 28, Jacó dorme numa pedra lá em Betel. Depois Jacó teve um sonho. Na verdade, ele teve a visão da realidade espiritual do lugar onde ele se encontrava. Jacó viu uma escada que ia até o céu. Ele viu o Senhor que falou com ele, mas ele também viu anjos, e anjos subindo e descendo, anjos subindo e descendo. E quando ele despertou, ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Eu creio que nessa estação há uma porta dos céus aberta, 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 onde anjos e anjos estão subindo e descendo. E para confirmar que isso que eu já falei é verdade, às vezes é necessário confirmação, e às vezes o Espírito Santo traz confirmação para edificar os irmãos. Hoje de manhã a fofa acordou, ela tivemos encontro, né? Ela me encontrou aí no quintal e disse: eu sonhei contigo hoje e acho que você me mostrava um texto bíblico. E o texto era João 1:51. Quando ela falou de João 51, eu falei: pá, se você sonhou mesmo e esse texto é de Deus, isso tem que estar de acordo com aquilo que Deus já está falando comigo. Eu vi João, não sei não, João, eu estou em Hebreus, e você está vindo me trazer João, não sei não se tem a ver. Quando abrimos o texto, onde Jesus disse: e vocês verão sobre o Filho do Homem anjos e anjos subindo e descendo. Pum! Quando ouvi isso, combinou com essa história de Jacó, que é a mesma coisa que Deus tem falado nesse tempo, que é uma porta aberta, uma estação divina, onde um número maior de anjos. Nós profetizamos e declaramos agora pela fé mudança de anjos. Aqui algumas pessoas terão mudado os seus anjos, virão anjos de maior patente, porque é uma nova estação, é uma estação de maior responsabilidade, é uma estação de maiores dificuldades, e você precisa de anjos de maior nível. Carabalarabashea, Debrasacalabadoia tarade, la carabasica
Rabador Rabade, La Rabashara Baba, Korabashata Baba, Eva Rabador Rabashara Baba, Yatarabado Sakara Baba. Declaramos, Senhor. Declaramos, Senhor. Concordamos, Pai. Concordamos com a vontade dos céus. Assim como Maria disse ao anjo: cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Assim nós, com o mesmo espírito de fé, nós cremos e confessamos, nós cremos e falamos. Cumpra-se em nós e através de nós os propósitos de Deus. Que nenhum dos seus propósitos sejam frustrados. Cumpra-se em nós cada palavra liberada. Cumpra-se em nós cada sonho. Cumpra-se em nós cada palavra profética que o Senhor falou ao nosso respeito. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, Senhor.